Fala galera, bom dia! Estou aqui então em São Paulo, capital, com o tio Afonso. Quem que é o tio Afonso? Doutor Luiz Afonso de Souza Lima, um cara que eu sou muito grato por ele. Então ele é meu tio e ele que me inspirou a ser um dentista com propósito, né? Então aqui a gente tem o meu livro, ele é uma história de caipira a dentista. Então, na minha história lá, alguns já conhecem, outros não. Eu parti lá do sítio, então uma cidade pequena, do sítio, e não sabia falar direito, não gostava de estudar. Então também tem a história de caipira a escritor também, né? Então o tio Afonso, a ideia aqui, nessa entrevista aqui, é ele contar, hoje ele tem já 45 anos de profissão. 46 anos de profissão, aqui em São Paulo, né, onde algumas pessoas falam que é ruim, né? Então eu, como caipira, minha cidade lá de 8 mil habitantes, Santa Mariana, ele também saiu de Santa Mariana, né? Santa Mariana. O senhor se formou quando? Me formei em 79. 79, então ele tem uma história para contar aqui para nós. Então não perca isso, eu vou fazer algumas perguntas para ele, para a gente ficar sabendo como que foi a história dele, entre aspas, de caipira a dentista, né? Então assim, tio Afonso, bom, obrigado, né, senhor, sempre ter me orientado aí. E como que foi, assim, ó, como que foi o teu primeiro dinheiro aí que você ganhou com a odontologia? Como que foi ganhar dinheiro com a odontologia? Olha, eu, há 46 anos, me formei e eu ia voltar para o Paraná, mas a minha era namorada ainda. Eles tinham um apartamento aqui na rua José Antônio Coelho, na Vila Mariana, que o pai trouxe os filhos para estudarem aqui no Colégio Bandeirantes, que eles são lá de Cornélio Procópio, no Paraná, que é vizinho da nossa cidade lá de Santa Mariana. Aí eles estudavam aqui ao lado. E como eu gostava muito da minha namorada, eu falei, eu vou procurar um lugar para montar o consultório aqui do lado de onde eles estão. E aí achei uma casa velha e aluguei a casa e montei o consultório. Aqui nessa rua? Nessa rua e exatamente onde eu estou aqui agora. Ó. O meu consultório era aqui embaixo desse prédio. E o consultório começou nessa casa? O consultório começou nessa casa. E o primeiro dinheiro que entrou foi a avó dela que trouxe um paciente para mim. Gente, nós estamos aqui à vontade, ainda mais que ele é meu tio. É mais fácil. Mas, tio, então essa casa aí, e como você é de São Paulo, alugou uma casa em São Paulo? Aluguei uma. Como você lá, caipira de lá Não. Da cidade pequena, alugou uma casa em São Paulo? Então? Porque nessa hora a gente tem que ter um apoio. O meu sogro, ele avalizou aí tinha que ter um fiador. Aí ele foi fiador e eu consegui alugar essa casa. Montei o consultório na frente e morava atrás com um irmão e mais um colega que é engenheiro, o outro dentista que se formou comigo, que é um grande fazendeiro hoje lá em Minas Gerais. E aí moravam atrás. E quando, depois de um ano que eu estava nessa casa, terminou a construção de um prédio na frente aqui, com 800 apartamentos, 800. E naquela época não tinha tanto dentista como tem hoje. Na rua tinha quantos dentistas? Na rua José Antônio Coelho? Na rua José Antônio Coelho. Tinha eu e um outro aqui na rua, mais para cima, só que ele não tinha raio-x e mandava os pacientes para tirar raio-x comigo. Quer dizer, ali já começou a ficar bem, e ele foi muito meu amigo. E aí começou a entrar paciente, e entrava muito paciente. Só que, por exemplo, o que eu digo para as pessoas, a gente não pode ter medo de trabalhar, tem que trabalhar e bastante. Eu chegava a abrir o consultório às 7h30 da manhã e muitas vezes fechar às 10, 11 da noite. Quantos pacientes você atendia por dia?
cheguei a atender 20, 18, 20, mas a odontologia não é só uma consulta, você tem que, então, tinha que atravessar E conta o para dia. nós aí, então isso aí, a casa aconteceu no ano de A casa foi em 1900, assim, no terminando 70, no começo de 80. No começo de começo de 80. 80. Tá. E nesse ritmo de atender 18, 20 pessoas por dia, quantos anos foi? Até quando Ah, foi? Porque quando eu te conheci, eu não conhecia essa história. Então, eu sou nascido em 77. Então, nessa época, eu tinha 3 anos de idade quando ele estava começando a carreira dele de dentista. Eu te conheci depois de 20 anos, 97 eu te conheci, eu tinha 20 anos. Essa produtividade do sim, sim. senhor, né, que eu fui conhecer, começando minha vida adulta. Então você já estava Eu, então há quantos eu anos, ó? Você já trabalhei, estava há 17, 18 anos, trabalhei uns 25 anos nesse porque ritmo, quando até eu te porque, conheci, você trabalhava das 8 sim, às 8. sim, até porque as minhas filhas aqui em São Paulo, colégio, não é só, você tem que trabalhar muito Para pagar o para colégio. pagar o Caro. colégio, quer dizer, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Mas aí com o passar do tempo, eu, eu sempre gostei de desenhar casa, sempre. A minha vida, tanto que quando eu vim para São Paulo para estudar, para fazer a faculdade, eu vim para fazer arquitetura. Então, aí tem uma história muito interessante, Aí eu, porque ele não tinha o sonho de ser eu dentista. não tinha o sonho de E ser aí no dentista. livro eu conto que ele teve um mentor, ele foi meu mentor, mas ele teve um mentor, né? Sim, Conta essa aí para nós com sim, detalhe. um primo nosso que apoiava todos os primos que eram mais jovens que vinham para São Paulo. Inclusive tem hoje o João Carlos Batista, o Luiz Henrique, todos médicos, todos passamos Que vieram que tudo lá do vieram interior. todo do Porque interior. inclusive ele também veio Sim, do interior, né? também ele veio do interior dele, é de Cornélio Procópio Cornélio também. Procópio. Aí ele falou, ele chegou, a hora que eu ia fazer o vestibular, ele falou, Moço, você desenha tão bem, rapaz. Você desenha essas casas aí. Por que você não faz odonto? Que hoje a odontologia Dando dinheiro. tá dando dinheiro. E aí você vai conseguir fazer essas, né? Você vai, além de você ganhar, você vai construir essas casas que você desenha. Aí eu falei, mas você quer saber? Ele falou, e do jeito que você desenha, você vai ser um ótimo dentista, porque você faz um dente. Se você faz isso aí, imagina desenhar o dente. Aí ele falou, você quer saber? Eu fui e fiz. E ele falou, Arquito, você vai continuar desenhando do mesmo jeito, você vai continuar fazendo suas casas do mesmo jeito. Tua paixão era A minha desenhar. paixão era desenhar e casa. Aí, com o tempo, depois de um ano, eu comprei um terreno e comecei a construir uma casa. E como eu tinha que trabalhar das 7 às 11, que ia tocar a Quem obra? quer conversar com o pedreiro, Quem comprar ia? material? A Beth, a minha esposa. Aí aconteceu o seguinte, ela pegou o know-how do negócio e dali para frente foi só construir, 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 comprava casa velha, reformava, Reformar. entendeu? E nisso, E qual foi a primeira casa? A primeira casa. Então, ó, 1980 começou esse ritmo, né, de trabalho. assim, A primeira casa saiu quando daí? a Que vocês primeira construíram junto? casa Porque saiu, daí você ganhou o dinheiro para saiu sobrar a dinheiro. primeira, Sobrou o dinheiro, sim, né? sim, a primeira casa saiu num condomínio que era próximo a Itapecerica da Serra, um condomínio fechado. Inclusive, ela sempre jogou tênis. Aí nós construímos uma quadra de tênis para eu jogar também. Você não Então, jogava tênis ainda? não, nunca não tinha Você não jogado. jogava? Ela sim, ela jogava bem. O sogro, meu sogro era muito, jogava muito. Aí comecei a aprender a jogar tênis também. E aí, dali começou. Aí fomos em outra casa, E qual e foi o ano daí então que você concluiu essa primeira casa com quadro de tênis? aí foi em mais ou menos uns 10 anos que eu já tinha, 1990, 1990 mais ou menos? um pouco antes, talvez, que eu comecei. Aí que eu terminei essa primeira casa. Aí depois gostei tanto que eu fiz uma outra no mesmo condomínio. Condomínio. É. Aí comecei falei, não,
como dizia meu irmão, você tem que diversificar, você não pode fazer um negócio tudo num lugar só. Aí falei, então vou partir lá para próximo do consultório. Agora, eu lembro que É, daí eu ia para essa casa e era longe, né? era longe, Itapecerica da era, Serra. era, era. Só que aí você vivia num ambiente lá com pessoas de mentalidade diferente, né? Quem que era teus vizinhos lá nesse ambiente lá? Meu vizinho, um deles foi um dos diretores lá do SBT. É, Inclusive, ele foi assim, me ensinou bastante também do jeito né, é. de fazer ele tinha inventado essa telecena. Ah, ele inventou a telecena. Ele e um outro inventaram. Então, eles por exemplo, só davam. Você se inspirava nessas pessoas também, entendeu? Você pode falar o nome dele? É José Francisco, o José nome Francisco. dele. Então, tá bom. Ele Sabe por que eu estou foi. indagando ele para É, contar para vocês, para falar, para vocês entenderem, porque a gente precisa estar perto de pessoas com mentalidade. Não é estar perto de sim, rico, não tem nada a sim. ver Não, isso. não A tem nada a ver riqueza com está dinheiro. na Não, nada abundância a do ver com pensamento. dinheiro. Não Sim, tem nada a ver com dinheiro, né? tanto Porque que ele. esse cara, eu lembro que você falava, ele também saiu lá, você emprestou carro para ele, conta isso, Sim, né? sim, E sim. depois eu lembro que uma vez nós fomos, ele tinha 3, 4 carros importados, né? Sim, Então é sim, muito quer dizer, legal então isso. é muito legal, mas ele era esforçado, ele era um cara esforçado, tanto que às vezes ele chegava, aí eu estava procurando alguma coisa que eu tinha perdido, assim, uma chave de fenda, aí falava assim, Afonso, você está procurando isso? Falei, eu guardei para você, que eu sei que você está aqui. Aí ele era um cara muito bacana, até hoje é muito legal. E então a gente é aquele negócio, não é de você tem que se esperar em pessoas que também querem, que também, né, têm Que estão indo para o mesmo a caminho. vontade. Hoje eu vejo isso, né? Veja bem, eu emprestei um carro para ele, não porque ele não tinha carro, é porque o dele tinha quebrado na hora que ele saiu para viajar e eu ia viajar junto com ele. Falei, então vamos no meu. Mas o negócio é assim, nós temos que estar andando com quem está indo para aquele lugar, porque senão essas pessoas vão falar, não, lá Sim, está errado, aquilo lá é sim, bobeira, você está sim, sendo querendo sim, ser ganancioso, tem muita gente que fala sim, isso. E ambição sim, é diferente de ganância, né? sim, Ambição é essa vontade, né? sim. De Então, vencer que vocês tinham, né? Que sim, a vocês vontade de tinham, né? vencer, a Vontade de vontade de vencer. vencer. Até porque a gente vem de uma família que eles eram empreendedores, né? Nosso avô, o meu avô, teu bisavô, hoje ele construiu um hotel em Guaxupé, no sul de Minas, que hoje é o cartão postal da cidade há sei lá quantos anos atrás, você está entendendo? Então, Sim. a gente tem aquela, né? Poxa, se ele fez, que a gente tem que A fazer também. inspiração, A acho que é a inspiração, a inspiração, né? A inspiração, a inspiração. inspiração. E daí foi. Hoje, aí depois de, depois de 40, não, depois de 35 anos, aí chegou uma construtora que queria comprar o terreno que nesse tempo eu já tinha comprado a casa que era o meu consultório. Porque nós estamos aqui, por que nós estamos nesse lugar aqui? Porque ele falou, ó, aqui era o meu consultório, entendeu? E eu vim nesse consultório bastante tempo, né? Aí eu falei, então vamos gravar aqui para você contar essa história. E daí ele continuou aqui na vida dele, mas conta lá pra nós. Então a primeira coisa que eu pensava é a seguinte: eu preciso comprar onde eu estou, eu preciso comprar o consultório onde eu estou, porque eu não posso, a hora que eu tiver bem, chega o proprietário e pede a casa, né? O ponto, Então, né? O o ponto, teu ponto, né? Eu ponto. falei, então eu consegui, graças a Deus, comprei a casa. Aí depois de um tempo veio uma construtora daqui em São Paulo, era muito conhecida, que é a Lindenberg. Aí ela queria comprar o terreno. E eu estava no meio do, do negócio. Então aí eu falei até pro dono da construtora, falei, olha, eu vendo a casa para você, mas eu não vendo o meu lugar, eu quero continuar nesse lugar. Aí, e onde eu, aqui, eu moro hoje, eu estou aqui hoje num lugar que o consultório era aqui.
é aqui onde é a piscina. E continua aqui. E o E consultório está aqui o também. consultório Aí o está consultório você mudou. no quarteirão de cima, que eu aí já tem algumas salas ali. Aí hoje estou nesse consultório, estou eu, minha filha que é médica, o meu genro que é médico, e a minha outra filha que é dentista. Nós estamos todos juntos lá. E, e assim e assim foi. É uma vida que agora o que eu por exemplo, eu inspirei ele a ser o dentista e aí ele via que eu viajava, que eu falava, poxa, Ele entendo. trabalhava mais para chegar. Mas Trabalho. deixa eu te fazer agora uma É. pergunta para a gente fechar isso, então. Tá? Eu vou segurar para você, eu já te passo aqui. Então a pergunta agora assim, no presente agora. Então você venceu. Quantos países você visitou até hoje? 109. O homem dos 109, o homem dos 109 países. Então, se você fizer um cálculo de quanto ele gastou em viagem, dá para construir o prédio aqui, eu acho, com certeza, ou 2 prédios. Então, assim, ó, mas vamos lá. Agora, o que você deixa de legado, né, para a nova geração? Né? Então, hoje, será que dá para fazer a mesma coisa? Porque eu achava que eu ia ficar rico. No primeiro consultório aqui que eu montei, teve a frustração. Acho que o segundo capítulo aqui é a primeira frustração do primeiro consultório. E aí não entrou ninguém. Então, será que hoje, o que dá para fazer? Dá para fazer a mesma história? É mais fácil, é mais difícil? Porque você ficou aqui, você manteve o relacionamento. Ó, já pega esse código aí. Odontologia, medicina, é relacionamento. Então, ele não saiu daqui, ele continuou morando aqui e o relacionamento para dos clientes dele. Né? E ainda envolveu a família, né? Médicos e dentistas. Então, hoje, que conselho que você dá para a gente fechar para esse pessoal pegar o código? Hoje, dá para fazer a mesma história? E aí? Dá para fazer a mesma história. Só que, por exemplo, a odontologia você trabalha com as mãos, você trabalha. Então você tem que fazer alguma coisa que trabalhe para você lá no futuro. Tá, mas assim, ó, Então, como que as mas pessoas fazem hoje? Vamos dar uma dica assim, para elas lotarem o consultório. Você lotou seu consultório, não é? sim, Eu aqui, nos meus primeiros 3, 4 anos, a minha ideia era só isso, lotar o consultório, para sim, ter produção. mas hoje, E hoje, como que você dá uma hoje é, dica assim, como hoje, lotar o consultório? hoje é diferente da minha época. É o que eu falei, na minha época eram poucos dentistas e muitos pacientes. Hoje continua tendo muitos pacientes e bastante dentista, mas aí tem que aprender com esse pessoal que vem esse pessoal que tem Como se diferenciar? Porque como, aí agora, dependendo do que é, nós falarmos, a gente vai espantar as pessoas ou vai atrair as pessoas. Isto. sim, Porque é aí que tá. Agora, você pode ser um enganador de pessoas, ou você pode ser um salvador de pessoas, né? E sim, levar saúde para as pessoas. Então eu sim. vejo que tem muito dentista hoje, né? Tem muito dentista, é isso que eu estou falando. Agora, Mas mas o que eu falo é o seguinte, por exemplo, mesmo você tem que, primeiro, aprender a captar o paciente do jeito hoje. Hoje está muito mais fácil, hoje tem internet, hoje tem pois essas é, mentorias, hoje tem. Você tem que aprender isso aí, você tem que ir com quem sabe, você tem que se relacionar e se inspirar naquele que consegue te ensinar. E só, outra coisa que eu falo, que eu dou assim, uma dica, você tem um consultório muito bom, você não pode só. Você tem que investir no seu consultório, mas não ficar só investindo no consultório, trocando cadeira todo ano, porque tem uma cadeira mais bonitinha no outro congresso, aí no outro congresso aparece uma outra cadeira mais bonitinha. Você tem que manter o seu consultório enquanto ele dá e fazer outras coisas à parte. construir o pé de Construir o meia. pé de meia. Você Construir o tem pé que de meia. Que esse construir pé o de pé meia de que vai te meia. O sentar pé de depois. meia que vai te sustentar depois, porque chega uma hora que você pode estar tremendo, chega uma hora que você não consegue mais lembrar o nome do paciente, chega uma... aí tem que ter alguém que trabalha para você. O teu dinheiro trabalha para É o você, que você dinheiro, guardou, que é o que investiu. você guardou. Então é isso. Agora, para eu vejo, eu tenho, não tenho só esse sobrinho, tenho outros sobrinhos que eles estão hoje, por exemplo,
Tem dentista que fala, não, a profissão hoje é ruim porque tem muito dentista. Não, todos eles estão indo maravilhosamente bem. Por quê? Hoje... Porque eles sabem o... Agora, uma coisa que também não tinha antes, por exemplo, em 1980 não tinha carro importado, tinha 4 marcas de carro. Sim. Então, hoje tem muita distração, eu vejo, Sim. que você pode se distrair e não focar no teu trabalho. Focar no seu trabalho. Então, temos que tomar cuidado com isso, né? Claro, claro. Então, quem consegue o foco e quem consegue mentor, eu tenho meu tio. Então aqui tem um livro, gente, é muita generosidade. Ontem a gente falava à noite, né? Nós jantamos ontem, é muita generosidade. Por quê? Porque é realmente para ajudar, entendeu? Então alguém me ajudou, ele me ajudou. Olha, e eu estendo a mão para ajudar e depois de 46 anos que eu vou fazer de formado, você receber a visita de um sobrinho que se inspirou em mim, num outro irmão que também é... O outro irmão mais novo que se inspirou em mim também, e eu me inspirei num outro dentista que era primo, e você receber uma homenagem dessa aqui, dentro o meu nome, o que eu ajudei em matéria de inspiração, né? Então isso aqui não tem preço. Isso aqui talvez, sei lá, seja melhor do que tudo que você fez. Tudo que você fez, se não tem essas coisas, não vale nada. Primeiro, que você tem que ser bom, você tem que ser uma pessoa boa, que você falou, não pode enganar os outros. Não pode enganar os outros. Não pode enganar os outros. E você não enganando os outros, você só tem a ir para frente. Isso aí. E eu deixar um abraço para te dar os parabéns. Eu só agradeço. Porque para mim é a gratidão também, né? O dele é gratidão, mas quem tá mais grato aqui, ele ou eu? Poxa, eu falo que sou eu, ele fala que é ele. Então eu sou grato por ele ter me ensinado. E ele agora por estar sendo reconhecido. E é isso aí. E o tio Eduardo também tem a história dele aqui, um pouquinho da história. Ele tinha o sonho de ser fazendeiro, né? Daí ele foi usar a odontologia para comprar fazenda. E comprou a fazenda dele. O meu sonho era construir as casas que eu desenhava. E aí eu me inspirei no meu primo. Poxa, eu tenho as casas que eu desenhava, graças a Deus. O meu sonho era montar cavalo e ter uma criação de cavalo. E é isso aí. De caipira a dentista. Você esperar cair do céu, não vai cair. Você tem que agradecer a Deus todo dia, como eu faço lá no meu consultório. Eu agradeço todo dia. Agradeço a Jesus, agradeço a Deus. E assim a gente vai. Então, não espere cair do céu, que não vai cair. A não ser que você tenha uma bela de uma herança, né? Aí, não precisa fazer nada. Mas cuidado para você não gastar tudo, né? É onde não sobrar para o teu filho. E aí chegam pessoas que falam assim, quando você tem uma herança, eles falam assim, mas você é tonto, para que trabalhar? Cuidado. Trabalha. Para quem quiser aprender sobre como prosperar na odontologia, tem o livro aí, e a testemunha aqui, o professor aí, é isso aí. Deixa eu te dar um abraço. De obrigado, tudo bom? Obrigado, gente, tudo bom com vocês. Tchau, tchau. Obrigado.